o cego de Jericó. Eu preciso iniciar dizendo para os irmãos que a cidade de Jericó é a cidade mais antiga de toda a Bíblia Sagrada. É a cidade de Jericó. Nós sabemos que a cidade de Jericó foi uma das primeiras cidades a ser destruída quando Josué assumiu o cargo, aleluia, de Moisés, atravessando o Jordão. Ele destrói a cidade de Jericó, por ser uma cidade que não distava muito do Rio Jordão. Também tinha lá as suas campinas verdejantes. Por isso Jericó significa perfumado ou fragrância. Todos nós sabemos que esta cidade, após ser destruída, pois era uma cidade fortificada, não se tem história que nenhum exército conseguira antes ou dantes entrar nos muros de Jericó, a não ser, aleluia, Josué com o povo de Deus por permissão de Deus. O que nós entendemos aqui, que está no livro Gênesis 18:14, né? Quando o Senhor diz: haveria coisa alguma impossível ao Senhor? Ou Lucas 1:37, porque para Deus nada é. Aos olhos humanos, Jericó, as muralhas de Jericó era intransponível, era impossível. Não se ouviu na história alguém invadir Jericó. Mas quando nós somos obedientes a Deus, quando nós seguimos a orientação de Deus, nós já vamos aprender aqui que não existe no vocábulo de Deus, no dicionário de Deus, a palavra impossível. E nem para você que crê, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao... Então, nem para você que crê existe a palavra impossível, pois Jesus está dizendo que tudo é possível ao que crê. Por isso que quando eu sempre estou pregando, eu digo para os irmãos que Deus trabalha na minha vida conforme a minha fé. Para que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu preciso crer. Aleluia. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Joga no telão para mim, Marcos capítulo 9. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espumando range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumava. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 9:23. Então, o que está acontecendo aqui? Demônios entrou no menino que desde a infância, esse demônio estava lutando na vida desse menino. E a Bíblia está dizendo que o demônio não escolhia lugar. Glória a Jesus. Jogava no fogo, jogava na água para se afogar, jogava no fogo para se queimar. O menino dava tipo uma epilepsia, espumava pela boca, rangia, prendia-se os dentes, ia definhando, ia se secando, em algumas traduções, ia emagrecendo. Então o pai de família disse assim: Senhor,
Se tu pode fazer alguma coisa por nós, se tu pode, ajuda-nos. Jesus disse: sim, posso, se tu crer. Com essa palavra eu preciso dizer para os irmãos que aquilo que impede as nossas bênçãos somos nós mesmos, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de crença, porque nós já estamos caindo o cabelo da cabeça, já estamos ficando carecas, irmão, de ouvir a palavra de Deus. E nós somos como a semente que caiu no meio de pedregulhos, na terra cascalhada, que quando recebe a semente, por algum pouco de tempo se alegra, mas vindo a tribulação, a sufoca, e ela não criando raiz, logo morre. Nós recebemos essa palavra, que palavra maravilhosa, que palavra linda, e você sai naquela fé. Mas quando sai lá fora, vem as tribulação, aquela palavra, as tribulação sufoca, e logo você volta para o zero. E a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser uma fé viva, irmãos. Então, observando os muros de Jericó, mesmo sendo intransponível, Josué obedece à voz de Deus. Elias fez isso. Elias vai para Sarepta, que é de Sidom, porque ali tem ordenado uma mulher viúva para que te sustente. Eu, na minha concepção, eu ia pensar o que, irmão? Uma mulher, ó, ia chegar naquela cidade, uma mega casa, carrão, uma senhora mulher. Eu não ia esperar lá uma mulher que estava quase morrendo, apanhando cavaco, numa situação pior do que a minha. Entendeu? Porque pelo menos eu tinha Deus. A mulher era sírio-fenícia, servia a outros deuses. Então, na minha concepção, porque nós temos essa visão, e Deus não trabalha com a visão do homem. Deus trabalha nas mínimas coisas, nas coisas pequenas. Porque eu já disse que Deus trabalha com a nossa fé. Também Elias não foi por essa visão. Elias foi pela palavra de Deus. Tem pessoas que não prosperam porque não vai pela palavra, vai pela sua própria concepção. Aleluia, vai pelo achismo, vai pelo eu estou sentindo, eu sentir no meu coração. Nós não vivemos pelo sentir no coração, nós vivemos é pela palavra. Aleluia, quando nós guardamos esta palavra em nosso coração e a obedecemos, as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Aí eu acho que é assim, eu estou sentindo que é assim. Aleluia. O crente ele não acha, irmão, o crente ele não sente. O crente ele é servo. O crente ele obedece. Aleluia, é isso que o crente faz. Elias chegou lá na entrada da cidade, viu uma mulher lá em situação precária. Elias vai pedir um copo d'água, porque cansado da viagem. A mulher vai buscar, mas Elias diz: também estou com fome. Prepara aí um bolo, uma comida para mim. A mulher diz: olha, viva o Senhor teu Deus, que não tenho nada na minha casa. Isso aqui já era para arrebentar a fé de Elias no meio. Elias podia dizer: Deus errou de endereço. Está entendendo? Porque tem pessoa que diz: o profeta errou. Hoje alguém já Creúna do interior, acho que tem mais de mês que eu orei por essa pessoa. E essa pessoa diz: pastor, o senhor lembra quando o senhor falou que eu ia prestar um concurso? Eu falei: minha filha, eu olho para tanta gente todos os dias, eu lembro que eu orei para você. Aí ela disse assim: pois é, pastor, o senhor não lembra, por isso o senhor perde a bênção. Aí ela disse que saiu um concurso lá, saiu um concurso lá, não me lembro se é da prefeitura ou se é do estado, irmãos. Está no meu celular. E ela disse que tinha poucas vagas e que ela vai prestar o concurso. Eu falei para ela: então, se Deus já havia revelado antes, e não havia concurso na cidade, nem previsão de concurso, o caminho está aberto. Não é que Deus erra de endereço, é porque às vezes nós caminhamos por vista. Às vezes Deus fala que hoje você não está vendo nada, nem sinal de nada. Aí você quer viver pelo achismo. Você não espera o tempo de Deus.
Elias olhou para a mulher, viu a situação precária ali, já era para arrebentar a fé de Elias no meio, e pensar, acho que Deus errou de endereço, ou eu errei de endereço, talvez não é essa mulher, ou eu ou Deus está errado. Mas a mulher diz, eu não tenho casa. Só que Elias, ele não foi pelo achismo, Elias foi pela palavra de Deus. Mulher, prepara para mim primeiro o que tu tem na tua casa, depois cuidará em fazer para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor. É Deus que está falando, não é o pastor Lindomar, é Deus. A palavra de Deus, ela tem peso, a palavra de Deus, ela tem ousadia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz a Bíblia Sagrada. Se você carrega essa palavra, mas você não crê nela, irmão, você está como barata tonta, sem direção. A Bíblia diz no provérbio, dizendo, não havendo sábia direção, o povo cai. Tem muitas pessoas caídas, porque anda sem direção, anda pelo achismo. Glória a Jesus. Anda pelo achismo. Eu acho que eu tenho que ir por essa direção. E a palavra de Deus, ela é uma bússola. A palavra de Deus, ela é um mapa que nos conduz o caminho em que devemos andar. Glória a Deus, aleluia. Não havendo sábia direção, o povo cai. E eu vou dizer para você, irmão, aí o versículo completa dizendo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem é o conselheiro? E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Isaías 11 diz que nele repousa um espírito de conselho. Aleluia. Tem pessoas que não lê Bíblia. Sabia que tem crente que consulta o horóscopo, pega no rádio, vai na internet, para saber qual que é a cor, o signo, o que vai acontecer naquele dia. Aleluia. A nossa sorte é Cristo, o nosso caminho é Cristo, e o nosso alvo é Cristo. Então Josué derribou as muralhas de Jericó pela fé, por crer. E tudo é possível ao que crê. A cidade de Jericó, ela é uma cidade histórica, porque depois que Josué destruiu ela, Josué amaldiçoou Jericó. Qualquer um que levantasse Jericó, o seu filho mais velho haveria de morrer. Tanto o mais velho, o primogênito, quanto o mais novo, um homem por nome Iel. Se eu não me engano, 1 Reis 16, 34, por ali. Um homem chamado Iel, um rei, foi levantar Jericó. E o seu filho, Serubi, morreu, porque estava amaldiçoado. Foi em Jericó que os filhos dos profetas seguiram Elias e Eliseu. Foi em Jericó que Eliseu tornou as águas amargas, doce. Jericó, ela tem alguns eventos. Preste atenção nisso aqui. Jesus entrou em Jericó uma só vez. Você não vai encontrar. Você vai encontrar aqui nos livros sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Jesus entrando uma só vez. Se eu não me engano, no livro de Mateus está dizendo que Jesus ia entrando, e Marcos está dizendo que ele ia saindo de Jericó. Pastor, Mateus, ou é Lucas que está dizendo que ele ia entrando, e Marcos está dizendo que ele ia saindo, porque existiu 2 Jericó. A primeira Jericó foi destruída por Josué. A segunda Jericó foi reerguida por Iel. 1 Reis 16, 34. Mateus está dizendo que Jesus vai entrando na Jericó. Aleluia. E o outro está dizendo que ele está saindo. Nenhum dos dois está errado. Um está falando da primeira Jericó, da Jericó antiga. Outro está falando da nova Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, Jesus vai salvar um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um fariseu. Certo, irmão? Jesus converte Zaqueu. Dentro de Jericó, ou saindo, entrando ou saindo de Jericó, Jesus, ele restaura as vistas de um cego chamado Bartimeu. A palavra Bar, no hebraico, quer dizer filho de Timeu.
acredita que Timeu poderia ter sido um homem importante. Agora preste atenção nisso daqui. Qualquer pessoa que nesse tempo aqui tivesse defragado um membro do seu corpo, braço mirrado, perna, uma pessoa que tivesse uma deficiência física, se fosse da tribo de Levi, não poderia assumir o cargo de sacerdócio, não poderia ser enfermo, não poderia ser dilacerado, tinha que ser perfeito. Se não fosse da tribo de Levi, logo os familiares colocavam ele para mendigar. Está entendendo, irmão? Se ele fosse cego, estou falando de qualquer parte do corpo, a Bíblia está falando de cegueira, certo? A Bíblia fala de braço mirrado, por exemplo, mulher encurvada, cegueira, mas era qualquer aleijado, por exemplo, Atos capítulo 3, né? Um aleijado que era colocado na porta formosa, tudo era para mendigar. Então se a pessoa tivesse qualquer parte do corpo dilacerado, glória a Deus, geralmente essas pessoas não eram aposentadas como nos dias de hoje. O que o governo da época fazia, pastor? Dava uma capa de saco de silício, irmãos, um saco grosso, que era para o mendigo se cobrir, e também identificava quem era a pessoa. Dava-se uma capa para ele, glória, para ele se cobrir no tempo de frio, chuva e etc. E ele vivia à mercê, pedia esmola. Por isso que na Bíblia, a Bíblia fala de esmola, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus diz que quando for dar esmola a alguém, o que fizer a tua mão direita, não saiba, não faça soar trombeta, como faziam os fariseus e os hipócritas na praça. Esmola sempre foi bíblica. Então esse camarada estava em Jericó. Jesus passa uma única vez. Temos a oportunidade na nossa vida que não voltará nunca mais. É uma única vez, irmãos, que acontece na nossa vida. Jesus, ele vai passando, salva Zaqueu, aleluia, salva Zaqueu, converte Zaqueu, ou seja, posa na casa de Zaqueu. E quando Jesus vai saindo de Jericó, lá tem ninguém queria ser amigo desse camarada. O provérbio diz que a riqueza, presta atenção, faz congratular-se, ganhar-se, ajuntar muitos amigos, mas o pobre, o próprio amigo o deixa. Vê para mim se é Provérbio 19:4. Aleluia. A riqueza faz você ganhar muitos amigos, mas o pobre, o próprio amigo o deixa. Isso aconteceu com Jó. Jó no capítulo 19, verso 13 a seguir, todos abandonaram a Jó. Quando você lembra do filho pródigo? Pegou a riqueza e viveu uma vida dissoluta, entre amizades, bebidas e amigos, acabou tudo, foi cuidar de porcos e desejar comer bolotas de porcos. Então esse cego não tinha amizade. Jesus vai passando e ele ouve a falar de Jesus. Se tem uma coisa que aumenta a nossa fé, é isso que você está fazendo aqui esta noite. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir. A mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus. Isso aqui que você está ouvindo aqui esta noite, se você for com isso para dentro do seu coração, Deus, ele não está morto, o Espírito Santo não está morto. Tudo que está no seu coração está diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, aleluia, a quem havemos de tratar. Deus vai agir na sua vida conforme a sua fé, os seus esforços. Provérbio 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aí você sai daqui, você sai lá fora do outro lado, você murcha igual o genipapo. Está entendendo, irmão? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o nosso esforço, é a nossa força, é nós esforçarmos, mesmo quando o corpo diz não, mesmo quando a carne está querendo dizer não, e você se esforça. Deus, ele se alegra com isso. Glória a Jesus. A alegria do Senhor é o teu esforço, é quando você se esforça.
O salmista Davi diz: com o meu Deus eu puro muralha, com o meu Deus eu venço um exército, não temerei o que me possa fazer 10 milhares de pessoas. Aleluia, glória a Jesus. E o cego de Jericó estava ali, e ele ouviu que Jesus ia passando. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias. Nós ocupamos o nosso coração com muitos pensamentos e preocupações, e esquecemos, porque se você ler a Bíblia uma vez no dia, a Bíblia vai confortar o seu coração, porque a Bíblia é profética, é profecia, e a profecia é para edificação, para exortar e para consolar. Entendeu, irmão? É para edificar você, te exortar se for preciso, mas consolar. Senhor, hoje eu estou angustiado. Eu já falei isso aqui um tempo atrás, quando eu trabalhava de construção civil, pedreiro. Estava numa fase muito boa, e eu pegava serviço, colocava companheiro para trabalhar naquele serviço. E eu trabalhava nesse serviço, vinha mais serviço, colocava mais companheiro para trabalhar. E nessa fase boa você faz compromisso, porque tem dinheiro, então você faz compromisso. Mas aí terminaram-se o serviço, ficou só com o serviço que eu estava trabalhando e os compromissos. Aí chega um dia, era uma chácara dentro da cidade, na beira da cidade. Dona Madalena chega para mim e diz: olha, Lindomar, nós vamos ter que parar o serviço, porque eles entregavam leite. Entregava leite, esqueci o nome lá onde entrega leite para esse povo fazer queijo, laticínio. Então entregava lá e recebia todo mês, etc. E ela falou: olha, Lindomar, esse mês eles não pagaram, deram uma queda também no litro de leite, não pagaram, então nós vamos ter que parar. Eu disse assim: como assim? Não tem previsão de pagamento, não tem previsão. Eu não tenho que parar, você vai aguardar. Se você arrumar um outro serviço aí, pode ir trabalhando, eu não vou te segurar. Eu falei: puxa vida. Aí eu fui para casa. Eu não sei se os irmãos têm isso, mas a gente tem esse negócio. Cheguei lá no meu quarto, ajoelhei, abri a Bíblia, ajoelhei e falei: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, porque Deus fala, viu, irmãos? Ele está vivo. Ajoelhei ali, abri a Bíblia, Lucas 12, 22. Isso tem mais de 20 anos, mas eu quero dizer que Deus fala. E aí o Senhor falou comigo: não andeis preocupado com o que há vez de comer, ou com o que há vez de beber. Não é as vestes mais do que o corpo, nem a comida mais do que a vida. Olhai para as aves do céu, que não trabalham, nem tecem, nem ajuntam em celeiro, e mesmo assim o vosso Pai que está no céu vos alimenta. Muito mais valei vós do que muitos passarinhos, homens de pequena fé. Deus foi falando comigo dessa maneira, irmão, e foi descendo aquela glória, aquele arrupiaço, e as lágrimas quentes desceu. Porque Deus, Ele fala, e Ele fala contigo. No Salmo diz que até de noite nos ensina o nosso coração. Quando foi, isso aconteceu meio-dia, né, que ela mandou parar, porque não tinha mais para comprar. Aleluia. E aí eu fiquei aquele resto de dia. Quando foi mais tarde, ela me ligou: olha, Lindomar, se você quiser vir trabalhar amanhã, pode vir, porque amanhã mesmo eu já vou comprar. Eles já fizeram o pagamento. Entendeu, irmãos? Então Deus, Ele trabalha assim. Deus, Ele trabalha na nossa vida. Deus, Ele trabalha na nossa fé. Glória a Jesus. E na palavra de Deus. Deixa eu terminar o porquê do tempo. Ouviu falar de Jesus. Jesus ia passando. Então ele começou a clamar. Clamar. Deus quer que nós clama. Clama a mim e responder-te-ei. Agora, por que te detenha? Levanta a tua voz e clama, diz a Bíblia. Deus quer que nós clama. Só que a multidão que não dá nada por você, porque ninguém acredita no teu ministério, repreendia ele para que calasse. O inimigo não quer que você receba a tua bênção. Glória a Jesus. Eu não sei quanto tempo esse camarada clamou. Eu não sei se você já tem 5 anos clamando, 1 mês, quanto tempo você está clamando. E o seu adversário está te desanimando.
deixando você desanimada, pesado, corpo depressivo, para você não clamar. Agora, o nosso clamor, ele não pode ser assim, irmão. O nosso clamor tem que ser assim, firme e constante. Então, a Bíblia diz que a multidão repreendia o cego para que calasse. Em outras palavras, Jesus não vai parar para você. Jesus, ele para prostituta, para assassino, bandidos, ladrões. Porque quem era eu? Jesus parou. Quem era nós aqui? Muitos de nós. Eu costumo dizer que a igreja não é formada por santos não, irmão. Busca o passado de cada um e vocês vão ver. A igreja é cheia de ex. Igreja, no meu evangelho tem ex-traficante, ex-prostituta. É cheio de ex. São pessoas que Jesus buscou, lavou, enxagou, aleluia, purificou com seu sangue e colocou aqui. Está entendendo? É assim que Jesus trabalha. Cala a boca, cego. Tu não está vendo que Jesus, ainda mais Jesus, mas a Bíblia diz que as nossas orações, que os olhos do Senhor estão atentos a nós e as nossas orações aos seus ouvidos. Então Jesus para e manda chamar. Jesus para e manda chamar. E quem vai chamar diz: levanta-te e tem de bom ânimo, porque Ele está te chamando. Uma pessoa nessa situação estava no anonimato. Não tinha crédito na praça, não tinha amizade, porque ninguém queria ter amizade. A maioria das amizades, tanto antigamente como nos dias de hoje, aleluia, são muitas das vezes interesseiras. Sabia, irmãos? Então ninguém queria. Jesus não interessa no que é teu, Jesus interessa no que é dele. Eclesiastes 12:7. E o pó volta para a terra de onde veio, mas o espírito volta para Deus que o deu. Isso aí Deus quer. Isso aí Deus deu o seu filho para morrer por ele. Isso aí é dele. E ele quer que volta para ele que o deu. Então, Jesus não tem interesse em casa, mesmo porque ele deixou a sua glória, as mansões. Ele tem interesse na sua alma. E os outros diziam: cala a boca, cego, para de clamar. Então, a Bíblia diz que Jesus parou, mandou chamar. Alguém diz: levanta-te e tem de bom ânimo, porque Ele está te chamando. Deus, Ele tem um chamado para mudança de vida. Mudança de vida em questão financeira. Tudo que Deus quer é que você continue clamando. Mudança de vida em áreas da sua vida. Porque o crente, ele foi chamado para clamar. Clamamos e executarmos o que Ele manda. Então a Bíblia diz que Ele lançou a capa. A velha capa foi tirada. Pastor, o que quer dizer lançar a capa? Lançar a capa aqui, irmão, quer dizer mudar de vida, tirar a máscara. Lançar a capa aqui quer dizer revelar-se verdadeiro. Você não é o que o diabo está tentando dizer que você é. Porque o inimigo coloca na nossa mente que você não vai conseguir, que você é isso. Ele coloca uma capa de saco grosso em você e te humilha, te pesa. Quando o Senhor chamou ele ali, Deus está dizendo: vou revelar quem verdadeiramente é você. As pessoas perdem nessa vida, sabia, irmão? E às vezes temos que perder para ganhar. Perde pai, perde mãe, são abandonados. O salmista diz: quando meu pai e a mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Perde esposo, perde esposa. Aleluia. Jó não abandonou Jesus quando ele perdeu tudo. 19:13.